Oi, gente, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um Conexão Cultura aqui na TV Câmara São José dos Campos. E hoje tem muita arte, muita história, muita música para você também. E aí, pessoal, tudo bem por aí? Hoje a gente vai falar sobre o Programa Guri, um dos maiores programas de educação musical do Brasil, que transforma a vida de crianças e jovens através da música. Tem também muita história, viu? Você vai conhecer o Memorial do Padre Rodolfo Komorek lá no Parque Vicentina Aranha. É um espaço que preserva o legado desse importante nome da fé e da solidariedade na cidade. No quadro Tem na Biblioteca, você vai conferir mais uma dica literária que não pode faltar na sua lista de leitura. E no quadro Sessão Pipoca, a dica é o filme Years and Years, uma produção impactante que mistura drama e ficção para fazer uma reflexão sobre o futuro. Então, fica com a gente. O Conexão Cultura tá só começando. Conexão Cultura começando aqui na TV Câmara com muita música e histórias inspiradoras para você que está assistindo também, viu? Com certeza, Ti, bom demais. A gente já começa com histórias que se misturam com arte, viu? Perfeito, é isso aí, Fê. A música e a história sempre andaram lado a lado, a gente sabe disso, porque elas contam o passado, transformam o presente e também inspiram o futuro. É isso mesmo, o programa Guri faz tudo isso muito bem. É um dos maiores programas socioculturais do Brasil, oferecendo aulas gratuitas de música para crianças e adolescentes. Os principais objetivos, então, do programa Guri são promover a inclusão por meio da música e também desenvolver as habilidades artísticas e sociais nos alunos. Vamos conferir mais disso tudo na reportagem. A Lívia sempre gostou muito de ouvir e tocar música, tanto que esse é o terceiro instrumento que ela está aprendendo aqui no Guri, programa de educação musical do governo do estado. E dentre todos que aprendeu até hoje, para ela, o trompete é o mais difícil. Primeiro eu entrei no piano, aí eu fiz acho que uns 3 anos de piano, aí eu quis mudar para flauta transversal. Aí eu gostei bastante, mas eu não curti muito não. Aí depois passou acho que 1 ano, aí eu vim pro trompete, tocar o trompete. Aí eu já tô aqui, eu tô no 2º semestre aqui fazendo já. E eu achei bem legal. O trompete, ele é difícil de tocar, mas eu acho legal. A aula, eu gosto bastante da música. Eu gosto de escutar também músicas bem antigas que tem também esses instrumentos de sopro, Tim Maia, essas coisas, sabe? Eu gosto bastante com o instrumento, porque elas têm o som, sabe, do instrumento. Aí eu gosto bastante de escutar e de tocar também. E haja fôlego, né, Lívia? O trompete precisa de bastante fôlego para tocar até o final. E precisa da postura, né? Da postura principalmente, a postura assim do corpo e a postura com o instrumento também. O Guri oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Para participar, não precisa ter conhecimento prévio de música e nenhum instrumento, só estar matriculado e frequentando a escola. O acesso à cultura na infância influencia as crianças para o resto da vida e muitas vezes pode dar a elas uma profissão. É o caso do Rodrigo, que é professor de trompete da Lívia. Ele também começou cedo na música e o Guri foi a porta de entrada para o mercado de trabalho musical. Tenho um irmão mais velho que ele frequentava a fanfarra da escola na cidade onde eu nasci, Ubatuba, e ele sempre levava alguns instrumentos para casa, então desde pequenininho eu tive contato com esses instrumentos. E aí aflorou essa vontade de aprender e segui desde aí, 3, 4 anos eu já tinha contato com instrumentos já. Quando eu tive 9 anos de idade, aos 9 anos de idade, eu comecei a tocar trompete, aprender trompete num projeto como esse aqui, muito menorzinho, mas um projeto como esse. E desde então não consegui parar mais. Saí de Ubatuba, né, e vim para São José à procura de trabalho mesmo, né. E cheguei aqui, eu soube que tinha uma vaga em aberto para professor de trompete, me inscrevi, daí a gente faz uns testes. E desde então eu não saí mais da sala de aula. Já dei aula antes, né? E tinha essa experiência já no trompete, na sala de aula, mas aqui eu consegui melhorar bastante. Inclusive o programa
nos proporciona várias capacitações na área. Em vários momentos a gente tem treinamentos para lidar dentro e fora da sala com os alunos, com as crianças, é bem interessante. O Guri ensina os alunos a tocarem em conjunto, respeitar tempos musicais e somar vozes, além de trabalhar com a transformação humana por meio da música e da cultura. Nesses 30 anos de Guri, é comum encontrar histórias de ex-alunos que voltaram para o programa de outra forma, como é o caso do Matheus, que hoje é coordenador do Polo Regional. O Guri entrou na minha vida em 2008, desde os meus 8 anos de idade, me matriculei para o curso de violão. Fiz uma média de 4 a 5 anos ali de projeto e aí depois, toquei a vida e por ironia do destino, cá estou novamente, hoje como colaborador do Guri há 7 anos e hoje atuo como coordenador aqui no Polo Regional. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz particularmente, me vejo nas crianças aqui do Polo hoje e eu sei o quanto o Guri é enriquecedor para essas crianças e não só na parte musical, mas na parte social também. Isso de trazer uma interação com outros colegas, de conhecer pessoas de realidades diferentes, o Guri traz isso pra gente além da música. Então, hoje, quando eu passo perto de uma sala de aula e vejo as crianças aprendendo, me remete a essas boas lembranças que eu tive como aluno no Guri também. E para a Lívia e o professor Rodrigo, o valor da música ultrapassa os acordes e arranjos. Ela ajuda a ter mais concentração, melhorar o desempenho na escola e ser um ser humano melhor. Para aprender coisas novas, que o instrumento também ele é bom principalmente para ter atenção, da escuta, essas coisas. Eu costumo dizer que a gente aqui, como educador, como professor, o nosso foco não é música. A gente tenta ajudar a transformar um cidadão melhor, a formar um cidadão. E nesses anos eu consegui já ver um pouquinho desses frutos, As sementes foram lançadas, eu consegui ver um pouquinho desses frutos. Então eu tenho ex-alunos que são ótimas pessoas, tem médicos ex-alunos, eu tenho profissionais da música hoje que são ex-alunos também. Então eu acho que essa semente de poder conversar, de poder tratar com a pessoa, formar caráter, ajudar isso é muito mais interessante do que a música. A música é uma ferramenta que a gente usa e que dá certo. Vale a pena investir, vale a pena colocar o seu filho, a sua criança, num projeto desse, tá? É muito legal. Que incrível, Ti, ver esse programa Guri, que existe há tanto tempo, aqui na nossa região, em outros lugares também, impactando a vida aí de tantas crianças, Transformando gerações, na verdade, Isso é muito bom, que a gente consegue usar a arte a favor da sociedade, isso é incrível. Isso mesmo. Pessoal, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer o Memorial do Padre Rodolfo Komorek, que fica no Parque Vicentina Aranha, viu? É um espaço que resgata a história e o legado de uma das personalidades mais marcantes da história de São José dos Campos. Então, não sai daí. O Conexão Cultura volta já. Já estamos de volta com Conexão Cultura e agora a gente vai trazer memória e tradição para você. Isso mesmo, no Parque Vicentina Aranha, o Memorial Padre Rodolfo Komorek preserva a história desse sacerdote, viu? Ele se dedicou a ajudar os mais necessitados, mesmo durante o tempo em que foi paciente no local, na época em que o parque funcionava como sanatório, tratando a tuberculose. Vamos então conhecer mais sobre esse espaço e também a importância dessa história. Roda o VT. Apesar de não ser joseense, na verdade, de nem ser brasileiro, a história do Padre Rodolfo Komorek se atrela bastante à história de São José dos Campos. E muitas pessoas aqui têm identificação com ele porque ele passou alguns períodos da vida na cidade. Aliás, não só na cidade, neste espaço onde nós estamos aqui dentro do Parque Vicentina Aranha. Uma história comovente, de bastante fé. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Rômulo, que está aqui ao meu lado, que é um estudioso da vida do Padre Rodolfo, né, Rômulo? Quero que você conte aí, de uma forma resumida, quem foi essa figura.
Rodolfo José Komorek é salesiano de Dom Bosco, missionário do Brasil, nascendo, na verdade, em 11 de outubro de 1890, tendo vivido os horrores da Primeira Guerra e tornando-se sacerdote, quis se fazer missionário. Vindo para o Brasil, depois de quase 20 anos, veio parar em São José dos Campos, tendo sido acometido pela tuberculose. Aqui é que, de fato, ele entra na história da nossa cidade, como já estava na história e na presença da nossa região. Em São José, diagnosticado com tuberculose, por 6 meses, vai viver aproximadamente 10 anos de uma atividade incansável, de um apostolado de fato de fé e de esperança que traz até os dias de hoje a memória dos nossos munícipes. O diagnóstico da tuberculose dele, inclusive, também veio através de uma outra figura bastante conhecida em São José. Sem dúvida nenhuma, quem diagnostica de fato a tuberculose no Padre Rodolfo Komorek é Dr. Nelson Silveira Dávila, o famoso Dr. Nelson Dávila. Ele, de fato, era diretor clínico do Sanatório Vicentina Aranha, mas tinha também uma ligação particular com os salesianos, a congregação ao qual o Padre Rodolfo pertence. E por isso, tendo recebido em São José o acolhido na sala do médico, aqui mesmo nas dependências do Sanatório Vicentina Aranha, o diagnosticou e assim associou-se também à sua história. Em mais de uma ocasião, o padre ficou internado de fato aqui nas dependências que hoje são do Parque Vicentina Aranha, na época o sanatório, e esse espaço era justamente este onde nós estamos agora, né? Sem dúvida nenhuma, a atuação do Padre Rodolfo dentro do sanatório se espalha por todos os seus prédios. Porém, especificamente este local é o local reservado de fato à sua memória, porque aqui uma copa, cozinha que foram adaptadas pelas religiosas que administravam o espaço para ser o seu quarto e o seu espaço de fato de recolhimento, é onde ele entregou sua alma a Deus, ou seja, onde os devotos até hoje reconhecem como local de fé, de espiritualidade, mas também baseado na cultura e na apresentação da sua figura. Quem faz uma visita aqui ao espaço do memorial encontra o quê? Quem vem ao quarto do Padre Rodolfo, ao relicário, encontra aqui, na verdade, 7 relíquias que estão associadas intimamente à sua história com o parque. Cito apenas algumas delas: a cruz que ele morreu abraçado, o confessionário que tradicionalmente conhecemos como a história de que era o instrumento que ele utilizava, carregava às costas pelas ruas da cidade, e principalmente as radiografias que marcam a tuberculose na sua vida, ou seja, o exemplo contínuo de que, fato, ele foi missionário, mas também tuberculoso. Uma radiografia que chama atenção quando a gente olha, justamente porque a gente vê que a região dos pulmões são áreas que estão bem escuras ali na imagem. Isso também fala bastante a respeito da história e da fé do padre, né? Sem dúvida nenhuma, colocadas neste espaço de visitação, não só para identificar ou para associar a tuberculose, elas são testemunhas, de fato, confirmadas de que a tuberculose que ele o possuía impediriam de realizar tantas atividades e realizar o apostolado que teve nessa cidade, mas estão ali como prova e confirmação que não só a sua presença histórica, mas também a sua ação de fé transformou a nossa cidade. Quer dizer, com muita fé ele conseguiu sobreviver bem mais do que só aqueles 6 meses que a princípio tinham sido dados a ele, né? Sem dúvida nenhuma, a experiência vivida em São José a partir da tuberculose o faz certo experiência de martírio, mas essa experiência é regada de fato pela presença do munícipe e a associação dele, ou seja, o Padre Rodolfo ofereceu-se oferecendo aos demais, fazendo de fato presença na cidade. Um outro objeto que chama bastante atenção quando a gente dá uma olhadinha ali dentro da sala é uma corda que está em cima da cama. Explica ela pra gente, por favor. Colocada ali e apresentada aqui neste espaço, na verdade, como a crônica da hora da morte do Padre Rodolfo. Ele, desejoso, na verdade, de não atrapalhar a rotina dos médicos, dos enfermeiros, desejando se fazer penitente até o fim de sua vida, pediu que fosse atada uma corda à cabeceira de sua cama, aos pés, para que ele mesmo pudesse se locomover, pudesse se acomodar, pudesse levantar para as refeições ou para os remédios, desejando de fato, fazendo-se pobre e pequeno, também fazendo-se mortificar. Uma história muito marcante, de muita fé e que levou inclusive à abertura do processo de beatificação do padre, né? O que está acontecendo no momento? Porque é um processo que já vem de alguns anos, né? Sem dúvida. A causa de canonização, aberta oficialmente em 1964, aqui mesmo em São José dos Campos, no prédio Castejon, muito próximo aqui da região, que marca também a história da cidade, por ser a primeira causa aberta e instituída, ela na verdade
vive desde este período um tempo de estudos. A causa em si é dividida em 3 períodos, né? Um primeiro período chamado de processo diocesano, onde a vida do Padre Rodolfo, as virtudes são estudadas, e quando o processo é encaminhado a Roma. Em 1995, São João Paulo II, então pontífice, reconheceu as virtudes heróicas do Padre Rodolfo e declarou o servo de Deus venerável. Este é um passo que não retrocede, ou seja, de fato ele está a caminho dos altares. Agora são necessários o reconhecimento de 2 milagres. Num primeiro processo chamado de beatificação, para declarar o seu culto autorizado e permitido não só na nossa região, mas de modo ao nosso Brasil, e posteriormente a canonização com o segundo milagre, estendendo o seu culto para toda a igreja em todo o mundo. Quais são os milagres atribuídos ao Padre Rodolfo? Oficialmente registradas em nosso escritório são mais de 12 mil graças atribuídas à sua intercessão. Dentre essas, muitas com aparência de presumível milagre, mas o milagre escolhido para a apresentação do processo de beatificação, infelizmente por sigilo pontifício, não pode ser revelado. Só depois que sair o resultado. Sem dúvida nenhuma, com o anúncio da beatificação, ele se tornará conhecido, mas o que nós podemos dizer é que, de fato, destes espaços, deste local, sem dúvida, este milagre surgiu. Na sua leitura, Rômulo, o que o Padre Rodolfo representa para o povo brasileiro, mais especificamente para o povo joseense? Para o povo brasileiro, a certeza de que um missionário que veio testemunhar esperança e passou por quase todas as regiões do nosso país. E onde ele esteve, foi quem era. Tanto relato que foi conduzido e introduzido no processo de que pareciam as mesmas pessoas testemunhando em todos os lugares, ou seja, de fato um homem íntegro e único. Em todos os lugares serviu a todos. Mas sem dúvida em São José dos Campos é o local que de fato dá ao final de sua vida o maior dos exemplos, um homem que soube despojar-se de tudo e servir a todos. E esta é uma das verdades mais profundas para o joseense. Uma cidade que soube acolher a todos, por conta da tuberculose, é verdade, mas que muitos desses que acolheu e serviu, de fato, testemunharam santidade. Perfeito. Pessoal, você que está assistindo, se quiser fazer uma visita, o espaço aqui, o Memorial ao Padre Rodolfo Komorek, no Parque Vicentino Aranha, fica aberto ao longo do período de funcionamento do parque. Vale a pena a visita, conhecer um pouquinho mais da nossa história de uma figura tão importante para São José dos Campos. Bom demais, né? Preservar a história é fundamental para que as novas gerações possam sempre se conectar com o passado e compreender as nossas origens, né, Fê? Sim, Ti, com certeza. Ó, e esse mesmo o objetivo de espaços como o Memorial Padre Rodolfo, viu? Aqui em São José dos Campos, e também o Memorial da América Latina em São Paulo, que foi criado por meio de uma lei estadual de 1989. É isso, a lei autorizou a fundação do Memorial, que é um importante centro cultural, e promove o intercâmbio de culturas latino-americanas com exposições, eventos e espaços dedicados à memória dessa história. Assim como o Memorial Padre Rodolfo preserva o legado de uma personalidade que marcou São José, o Memorial da América Latina ajuda a manter viva a história do nosso continente. A memória, então, é um patrimônio, né, minha gente, que precisa ser cuidado todos os dias, e leis como essa aí ajudam a garantir que ela permaneça para o futuro. Para você saber mais sobre o espaço do Memorial da América Latina e a programação que rola por lá, porque é vasta, viu? Você pode acessar o site memorial.org.br. Bom, galera, a gente vai fazer aí mais uma pausa por aqui, mas continua com a gente porque tem mais, viu? Muito mais aqui no programa pela frente. Tem mais, daqui a pouquinho a gente tem os quadros Sessão Pipoca e tem na biblioteca. Conexão Cultura volta já. Conexão Cultura tá de volta e agora chegou a hora do Sessão Pipoca, né, Ti? Sessão Pipoca, isso aí. A dica de hoje é o filme Years and Years, uma obra que mistura drama, ficção. Gente, uma doideira, viu? Uma reflexão sobre os rumos da sociedade no futuro. Vamos conferir mais detalhes com a Dani Rivas. Oi, gente! E aí, como vocês estão, hein? Hoje eu vou falar de uma série muito, mas muito boa, Years and Years. Essa série, gente, é bem atual e até mesmo assustadora em alguns sentidos, é isso mesmo. Nós acompanhamos a trajetória da família Lyons ao longo de 15 anos.
E aí, claro, né, entre alegrias, tristezas, ganhos, perdas e conquistas. E aí, em paralelo, nós também vemos grupos políticos, alguns mais extremos, ganhando mais e mais poder. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Wow, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? A gente acompanha também a evolução relâmpago, gente, da tecnologia, que também entra nesse contexto da série. É interessante do ponto de vista crítico essa produção, a gente analisar quanto nós evoluímos, quanto nós regredimos, mas regredimos demais como sociedade, em muitos sentidos. We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. You met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mummy. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me? É uma série bem curta, tem apenas uma temporada e 6 episódios, mas é bem interessante, sabe? É aquelas séries que é bem legal você resenhar com seus amigos depois. Muito, muito interessante e também um contexto bem atual, viu? Assistam, vale muito a pena e semana que vem eu tô de volta com mais dicas no Sessão Pipoca. Até! E agora, para fechar o programa de hoje, tem dica de livro no quadro Tem na Biblioteca. Mas antes, uma curiosidade sobre um desses espaços aqui na nossa cidade, viu? Você sabia que a Biblioteca Pública Municipal Cassiano Ricardo, além de ser um patrimônio histórico, tem no acervo raridades, minha gente, como obras do poeta, claro, né, que dá nome à Biblioteca Cassiano Ricardo, e uma coleção do escritor Júlio Verne, datada de 1888 a 1907. Incrível. Nossa, incrível, hein, Ti? Muito bom, muito bom. Ó, isso mostra como as nossas bibliotecas são ricas em história e cultura, né? Para conferir um pouco mais do acervo, tem que visitar, viu? Pois é, você já sabe o que você vai visitar, uma biblioteca no fim de semana, de repente, ali, ó, vai que você encontra uma dica de leitura por lá. Caso você não esteja pensando em nada, talvez o seu próximo empréstimo você vai descobrir agora no quadro Tem na Biblioteca. Se liga aí. Bondade fazia jus ao apelido, não tinha pouso certo, morava em lugar algum, a não ser no coração de todos. Esse trecho é do livro Becos da Memória, de Conceição Evaristo, e esse livro tem na biblioteca. Estamos de volta à Biblioteca Hélio Pinto, no bairro Jardim das Indústrias. E se você mora na região e ainda não conhece esse espaço, não sabe o que está perdendo. Para pegar livros emprestados por aqui é muito fácil. Basta trazer um documento com foto e um comprovante de endereço que você consegue fazer a carteirinha na hora, sem burocracia e sem precisar pagar nenhuma taxa. Muito bom, né? Mas fica ainda melhor. Aqui nós temos excelentes opções de leitura, incluindo obras de escritores brasileiros contemporâneos, como Conceição Evaristo. O movimento da escrita, acho que até o movimento da própria vida. Eu acho que o movimento da própria vida é um movimento que você faz para vencer a dor, ou para vencer a morte. Eu acho que é alguma coisa assim... É o espírito de sobrevivência mesmo, né? Esse desejo de você agarrar-se à vida de alguma forma. E para mim a literatura é essa oportunidade que você tem de se agarrar à vida, né? Conceição Evaristo cresceu numa favela de Belo Horizonte. Foi empregada doméstica, mas nunca desistiu de estudar. Próximo aos 30 anos, passou no concurso público para o magistério e se tornou professora. Aos 41,
Fez letras na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolveu pesquisas e deu aulas em grandes faculdades. Hoje, Conceição é doutora em literatura, escritora e uma das mulheres mais lidas da atualidade. Só no ano de 2023, e contabilizando os números de apenas uma única editora, a autora vendeu mais de 500 mil livros. E um dos títulos mais populares foi justamente Becos da Memória, um dos romances memorialistas mais importantes da literatura brasileira, na qual Conceição Evaristo mergulha nos mares da complexidade humana, trazendo à superfície temas como o desamparo, o preconceito e a miséria, através da personagem Maria Nova, uma menina que vivencia um processo de desfavelamento ao mesmo tempo em que deixa a infância para entrar na adolescência. Essa personagem narradora, ela relembra inclusive histórias que ela ouviu contar o tempo todo, que eram histórias de escravidão, quer dizer, histórias de um passado remoto brasileiro, mas ao mesmo tempo um passado presente, e ela tem a sagacidade de comparar a favela com a senzala. Conceição Evaristo também conceituou o que hoje entendemos por escrevivência, termo teórico literário que une as palavras escrever e vivência, uma ferramenta textual criada para ressignificar o passado da população afro-brasileira e também da diáspora africana, reivindicando identidades e memórias que foram brutalmente jogadas ao esquecimento e potencializando narrativas das comunidades negras, sendo um ato de expressão e resistência que podemos encontrar em suas obras. Eu gostaria que as pessoas se prendessem menos à minha biografia e se ligassem mais ao texto. Isso, para mim, tem sido de vital importância. Porque muitas vezes eu estou em algum espaço para falar de literatura e as pessoas falam: fala da condição da mulher negra na sociedade brasileira. Eu acho que eu não preciso falar. O meu texto é isso. Acabou, Ti. Mais um Conexão Cultura. Muitas dicas boas, né? Esse programa é recheado de história, música. Sim, nossa, amei esse programa. Verdade. Caso você queira rever as nossas dicas, as nossas reportagens, você sabe que tá tudo disponível na internet, né? É só entrar lá no youtube.com/tvcâmara SJC. A gente vai ficando por aqui. Tchau, minha gente.